E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Você está vendo aí na tela o filho pródigo, conheça o amor do Pai. Então quero que a gente caminhe aqui nessa parábola do filho pródigo, a partir do verso 11 de Lucas 15. Lucas 15, verso 11 em diante, e acompanhe comigo, diz assim: Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque Tua palavra é viva e nos colocamos a nossa vida agora diante dessa palavra para que o Senhor venha ministrar, edificar, tocar, salvar, libertar, curar de dentro para fora com a ação do Teu Santo Espírito sobre nós, e assim nos sossegamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, é interessante como é que a Bíblia é recheada de histórias. A gente abre o livro Gênesis, Apocalipse, e a gente vê diversas histórias, diversos personagens. Vamos dizer assim, a maior parte é história mesmo. É a história de pessoas reais que aconteceram de verdade, e às vezes diferenciar um pouco, assim, tentar entender o que está acontecendo, nem sempre é fácil. De vez em quando, especialmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem também. A gente pega uns homens de Deus, mulheres de Deus, fazendo uns negócios que a gente fala assim: ué, mas não era de Deus essa pessoa? Como é que ela está fazendo isso? Então a gente tem que saber lidar e saber extrair da história, assim, o que é lição do que eu devo fazer porque eles fizeram assim, e o que é lição de que eu não devo fazer porque eles fizeram desse jeito, e isso tem nada a ver com as coisas que Deus quer que a gente faça. Mas tem aquelas outras histórias que não são reais no sentido de história mesmo, que são, por exemplo, as parábolas. Parábolas são histórias de Jesus, não só Jesus, a gente tem parábolas no Antigo Testamento com os profetas contando parábolas, mas a gente tem Jesus usando
essa forma de ensinar através de parábolas de uma forma muito legal, muito precisa. E quando as parábolas são colocadas, os personagens são mais precisos, são mais assim, cirúrgicos, porque quem está criando a história quer colocar aquele personagem daquele jeito. Quando a gente dá uma olhadinha aqui nessa parábola do filho pródigo, a gente tem, na verdade, muito mais do que isso. O capítulo 15, se você olhar um pouco antes, você tem duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida, e essa é a terceira parábola de um trio. E por causa das duas primeiras, muitas vezes a gente entra na parábola do filho pródigo, achando que é só uma parábola de um pai que perdeu o filho. Mas quando a gente vê, e não é à toa que ela é muito maior e ela ocupa quase o capítulo inteiro, as outras duas são pequenininhas, porque ela é muito mais rica do que simplesmente a história de quem estava perdido e foi achado, como foi o caso da ovelha e como foi o caso da dracma. E o personagem principal aqui, a gente percebe que nem é tanto o filho pródigo, e nem o filho mais velho é assim, só um coadjuvante. A ideia do filho mais velho também é muito importante na parábola. Mas o personagem central aqui, na verdade, é o pai. Quando Jesus conta essa parábola, ele está querendo falar do coração de Deus para o perdido. Ele já havia mencionado isso na dracma e na ovelha perdida, da mulher e do pastor que vão até achá-los. Mas agora ele trabalha uma história muito mais rica para mostrar o amor desse pai. E se nós temos um pai assim, a gente tem que dar uma olhadinha para esse pai, não é não? Se nós temos um pai dessa forma, não tem coisa mais preciosa que a gente, às vezes, perceber, a gente com aqueles valores bons da família, e alguém fala assim, não, você parece demais com o seu pai. Se você tem uma boa relação com o seu pai, você toma aquilo como um elogio, não é não? Se você gosta do jeitão do seu pai, aquilo é o melhor elogio que você pode ter. Mas, quando a gente está falando do Senhor, aí a gente tem que multiplicar isso infinitamente. E é isso que Jesus está fazendo através dessa parábola. Ele está mostrando o coração de Deus através desse pai. E esse amor do pai para com os seus filhos tem a ver com o amor de Deus para nós hoje. Tem a ver com essa caminhada nossa e nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer nesse amor. O amor é um carbureto na vida da gente. O amor é uma coisa que coloca a gente em situações que faz a gente viver de uma forma e ter relacionamentos e sentimentos que fazem a gente crescer no reino de Deus, porque Deus é amor. Essa é a melhor definição e a definição mais precisa do nosso Deus. Deus é amor, e se Ele é amor, a gente não pode pensar em outra coisa. Então eu queria dar uma passada aqui nessa figura paterna e a gente entender como é que Deus nos ama. Através desse pai que perdeu 2 filhos, porque na verdade, quando o filho mais velho chega em casa e percebe a festa e fica emburrado do lado de fora, o pai acaba percebendo que ele tinha perdido 2 filhos, um fora de casa e outro dentro de casa, porque o filho não estava vivendo como filho dentro de casa, como aquele que saiu também parou de viver como filho fora de casa, mas esse pai ama de uma forma incomparável. A primeira forma desse amor que a gente vê aqui é que Deus ama com amor incondicional. Deus ama com amor incondicional. Amor incondicional é um negócio meio complicado. É difícil de compreender porque a nossa experiência é geralmente reativa. Então o rapaz está enamorado da moça, ele pode até ficar apaixonado, aquelas apaixonites agudas, mas de modo geral a gente pensa assim, eu passo a amar à medida que eu sou correspondido, e vice-versa a moça com o rapaz. Mas talvez uma experiência mude tudo, e não é o casamento. A experiência que costuma mudar a nossa concepção de amor é quando a gente tem filhos. Porque filho, até recentemente viu um cortezinho de entrevista, um ator falando quando ele conheceu a esposa dele, ele pensou assim, é o maior amor que eu já senti na minha vida, por essa mulher eu faço qualquer coisa, eu dou a minha vida. Aí ele disse que depois, quando teve filho, ele percebeu o seguinte, olha,
na verdade, se alguma coisa for acontecer com meu filho, eu pego minha esposa e põe na frente. Ele brincando assim, comparando o amor dele da esposa com o amor do filho. Ele diz assim, literalmente, eu faço a minha mulher de escudo humano para proteger meu filho. É claro que ele estava brincando, espero, né? Então, mas é uma dimensão de amor que a gente começa a arranhar a superfície, aquela tintazinha só arranhada, não é nem descascada, só arranhada do que é o amor de Deus. E quando Jesus traz essa ideia do amor para dentro dessa parábola, ele está colocando Deus como essa figura paterna e os filhos como nós somos. E a própria Bíblia fala disso, né? Salmo 127 fala, né, que feliz o homem que enche a aljava de flechas, falando dos filhos, né, que tem muitos filhos, porque na velhice esses filhos vão ajudá-lo contra os problemas, os adversários que tiverem à porta da cidade. Por quê? Qual que é a ideia? Naquela época não existia INSS, não existia organizações sociais que protegessem as pessoas. Na verdade, todas as organizações sociais eram impérios com exércitos que matavam as pessoas. A única organização que protegia a pessoa era a família. E se a pessoa tinha vários filhos, ela tinha mais proteção. A casa, os bens, a vida estava mais guardada. E esperava-se na cultura que não existia previdência social. Na velhice, quem cuidava dos pais eram os filhos. Por isso, não ter filhos naquela época era um problema sério, porque era quase que ser condenado a uma velhice terrível. Porque a previdência social, vamos dizer assim, era a previdência particular, eram os filhos que a pessoa tinha, queriam cuidar. Então, quando esse filho pede a herança e fala assim, pai, tchau, esse filho está dizendo assim, eu não estou nem aí para você, eu vou cuidar da minha vida. Na verdade, é mais do que isso, ele diz, eu quero que você, ou não quero que você, para mim o senhor já morreu, o nosso relacionamento acabou aqui, eu vou pegar os meus recursos e vou-me embora. Quando Jesus está contando uma parábola dessa, dentro daquela cultura, sabe aquele momento do filme ou da história, quando alguém está pensando assim, que a pessoa faz assim, ixi, agora o negócio pegou. É esse o momento. Quando o filho fala assim, pai, eu quero a minha metade da herança. Quem está escutando, faz aquela careta assim, agora vai pegar. Por quê? O normal seria o pai dar um mega corretivo no filho. Você está louco. E seria assim, puxão de orelha seria pouco naquela época, né? Só que o pai percebe que ele já tinha perdido o filho. Quando o filho chega a fazer isso com o pai já havia perdido o filho. Só que o amor do pai não é condicional. O amor do pai não é assim, olha, na verdade, eu vou arriscar você da minha herança. Esse seria talvez o natural. Eu vou deserdar você para você largar de ser bobo. Mas não, ele entrega, porque ele é filho, não importa o que esteja acontecendo. O pai ama o filho incondicionalmente. Da mesma forma como Jesus nos amou incondicionalmente. E ele demonstrou isso diversas vezes. A mulher adúltera é levada diante dele, e a lei dizia assim, deve-se apedrejar. E ele não impõe essa condição e diz assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não ficou colocando condições para aquela mulher, ele simplesmente disse, vá e não peques mais. O jovem rico, Jesus demanda o coração dele, porque sabia que os bens estavam no coração. E aí ele fala assim, dá seus bens aos pobres. Ele sabia que aquilo era o coração dele, e o jovem não dá conta. E é interessante que um dos evangelistas diz assim, Jesus fitando o amor. Olha só que expressão interessante. Mesmo sabendo que o coração daquele jovem não estava em Jesus, estava nos bens materiais, Jesus o fita e o ama. Jerusalém, que daí a pouco tempo iria
bradar, crucifica-o, crucifica-o, Jesus está diante de Jerusalém e diz assim: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas como uma galinha com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E mesmo assim, ele caminha e ama Jerusalém a ponto de entregar sua vida na cruz. O paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda não era um lugar naquela época, um lugar de espiritualidade judaica, era um lugar de paganismo, onde os deuses greco-romanos, especialmente um deus greco-romano da cura, era invocado naquele lugar, e Jesus entra no tanque de Betesda para resgatar aquele judeu que está ali. Tanto é que ele fala com o judeu depois, com o rapaz que foi curado no tanque de Betesda: olha, larga sua vida de pecado para que não te suceda coisa pior. E Paulo, quando vai resumir isso tudo, ele diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é esse o amor que Deus espera de nós. Por isso que ele ensina logo no início de Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Por isso que amar incondicionalmente não é uma opção para nós. É a vida do nosso Pai e deve ser a nossa vida. Eu não amo quem pensa politicamente como eu, simplesmente. E como estamos, né, nessa vibe hoje em dia, né? Os que pensam politicamente diferente se tornam automaticamente nossos inimigos. Pois bem, voltemos a Mateus 5. Deus manda fazer o que com os inimigos? Amar, pronto, não tem para onde correr, né? Fica igual o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente tenta correr, mas pronto, Deus fala assim: para de correr, meu filho, e começa a amar. Para com isso e começa a amar, porque esse é o amor com que Deus nos amou. Mas mais ainda, Deus nos ama com amor paciente. Paciente. Olha, é interessante porque tem algumas características, comportamentos que se espera do cristão. E um deles, eu não sei se você já estourou com alguém assim, naquela estourada, espanou geral, no trabalho, na escola, no meio de gente não crente. E a pessoa olhou para você e falou assim: vou contar para o seu pastor. Não é assim? Vou contar para o seu pastor. Por quê? Porque se espera de nós que nós sejamos pacientes. Até quem não conhece Jesus sabe que isso é verdade. E Gálatas, quando ele vai falar lá no capítulo 5, verso 22, quando ele vai trabalhar a questão do fruto do Espírito, ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, cá para nós, metade disso aqui está ligado à paciência, não está não? A própria palavra longanimidade, em outras traduções, é paciência. Mas fala também de paz, de benignidade, de mansidão, de domínio próprio. Tudo está ligado com a paciência. E é interessante porque esse homem, quando Jesus descreve o pai, ele avista o filho de longe, ele corre e abraça esse filho. Mas, para que isso tivesse acontecido, olha, o filho não ficou uma semana fora. Ele gastou, em primeiro lugar, todos os bens, e o implícito aqui é que não eram poucos bens. Ele foi e fez amigos, os amigos de ocasião, torrou tudo, gastou um tempo, depois ele não teve coragem de voltar para casa, ele mendigou, ele arrumou trabalho entre os porcos, ele gastou um tempasso.
E quando ele volta, quando ele retorna, ele não retorna como saiu. Ele saiu bonitão, ele saiu cheio da grana, talvez com as mulas carregando os bens. E aí saiu. Mas quando ele volta descalço, maltrapilho, fedorento, de porcos, cabisbaixo. Olha, qualquer pessoa normal não reconheceria o outro. Aquilo parece com fulano. Não é fulano, não. Fulano, 2, 3 anos atrás, eu lembro dele, cara, todo bonitão. Tá? Não, aquilo não é fulano, não. Mas diz o texto que o pai, quando vê de longe, um pai que está com expectativa, esperando o seu filho voltar. Não é aquela coisa de novela mexicana, que o cara está sentado dentro de casa, fazendo os afazeres, aí vem alguém assim, fulano, o Otávio Augusto está vindo aí, né? Porque novela mexicana, né? É sempre assim, Otávio Augusto está vindo aí. Aí o pai, aí até, né, focaliza a cara do pai assim de perto, dá aquela emoção assim, e ele sai arrebentando tudo para ir lá abraçar o pai. Não, a figura pintada aqui é de um pai que está ansioso, durante todo esse tempo, aguardando a vinda do seu filho, que antes de qualquer um enxergar, ele vê o filho dele longe. Porque na cultura da época, um filho que fizesse isso e voltasse para o vilarejo, pedir a herança para o pai era a mesma coisa do que dizer que o pai estava morto. Para o vilarejo, aquilo era a maior desonra, e a própria palavra fala que a desonra aos pais é passível de morte na lei. Então, o pai sabe que se aquele filho entra de qualquer jeito nesse vilarejo, ele poderia, no mínimo, chegar todo arrebentado de tanto apanhar dos vizinhos, dos amigos do pai, que viram o sofrimento do pai durante esse tempo todo. Mas o pai não permite que isso aconteça. Ele corre e abraça aquele filho. A velocidade daquele pai não permite que ninguém chegue perto. E é interessante porque, se a gente parar para pensar na expectativa, a gente perde a paciência quando a gente perde a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Não concorda comigo? Enquanto a gente tem expectativa que alguma coisa vai acontecer, a gente tem paciência. É só olhar jogo de futebol, gente. Se a torcida vai fazer um gol, está todo mundo gritando o nome do time, Quando a torcida percebe que esse gol não vai sair de jeito nenhum, começa a fazer o quê? Começa a vaiar. O problema é que nós, muitas vezes, perdemos a paciência com as pessoas porque perdemos a expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa. E quando a gente perde a expectativa, a gente perde o amor, a gente perde aquela dedicação, até para orar pela pessoa. A gente não tem mais expectativa que a pessoa venha a Cristo. A gente não tem mais expectativa que ela peça perdão. A gente não tem mais expectativa que o relacionamento seja restaurado. E aí a paciência vai encurtando e desaparece. Dentro de casa, perdemos expectativa com os nossos cônjuges, com filhos, com parentes, com o trabalho, e aí a nossa paciência é a primeira coisa que vai embora. Jesus, é interessante como é que Jesus ele lida com isso. Pedro, se tinha um cara que dava para perder a paciência com ele, era Pedro, não era não? Pedro, toda hora ele dava uma certa, mas ele dava muito errada também. E Pedro, quando Jesus fala assim, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso e vou ser crucificado, Jesus, embrado, fala assim, de jeito nenhum, Jesus, nós vamos com você e nós vamos deixar isso acontecer, e se tiver que morrer, nós vamos morrer junto. E, sem perder a paciência, muito menos a expectativa, Jesus fala assim, Pedro, o diabo pediu sua vida para te dar uma peneirada, mas eu roguei ao Pai, porque eu tenho expectativa
da sua vida ser transformada plenamente. Sabe por quê? Não porque quem Pedro era, mas porque o Espírito Santo seria derramado. E se nós cremos que o Espírito Santo habita em nós e ele pode ser derramado em cima daqueles que não conhecem o Senhor, nós não podemos perder nem a expectativa, nem a paciência, porque o nosso Deus é um Deus paciente. O Antigo Testamento está repleto de momentos assim, onde Deus diz assim, Deus é longânimo. Longânimo é um ânimo que você estica e não arrebenta. Ele é assim com o seu povo. E nós temos que aprender a ser assim com Ele. Porque esse é o nosso Pai. Jesus na cruz, crucificado, olha para aqueles que o condenaram e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Exemplo maior de paciência. Mas mais do que isso, Deus ama de forma incondicional, Deus ama com amor paciente, mas Deus ama também com amor perdoador. Perdoador. Olha, muitas vezes a gente acha que esse filho, ele caiu em si e arrependido ele volta. A gente geralmente pensa assim, não é não? Ele, puxa vida, cai em si, eu estou arrependido, eu vou voltar todo quebrantado. Mas não é assim. Quando a gente olha a conversa do filho consigo mesmo, não indica um arrependimento total, indica só um remorso. Puxa vida, os empregados do meu pai têm comida e eu estou comendo esse tipo de comida aqui. Só depois que ele fala assim, eu vou voltar, vou falar com meu pai, pequei contra ti e contra Deus. Faze-me, trata-me como um dos seus empregados. Ele não volta para casa como um filho. Ele volta para casa pedindo emprego. Ele volta para casa porque ele quer resolver o problema dele. Como tantas vezes a gente entra aqui na igreja, não é não? Tantas vezes a gente entra. E quantos de nós não nos convertemos a Cristo assim? A gente entrou num culto para resolver um problema que a gente não aguentava mais aquele problema. E aí, quando a gente sai convertido do culto, a gente nem lembra. E o que o problema era mesmo? Não lembro. Porque o amor de Deus nos envolve de tamanha intensidade. Ele não busca, na verdade, o perdão do Pai. Ele busca a reparação através do trabalho. Ele não está preocupado com o relacionamento com seu pai. Ele não chega assim, pai, eu quero voltar para dentro de casa. Não, pai, deixa eu dormir lá com os empregados, eu vou trabalhar, eu vou ganhar uma graninha, quem sabe eu até, sei lá, ajudo nas contas de casa, mas não é isso. Só que, quando ele entra na cidade, o pai o vê de longe, ele começa o discurso dele. Ele diz assim, olha, pai, pequei contra Deus e contra ti. Ele não consegue terminar a frase. O pai não permite que ele continue dizendo assim, trata-me como um dos seus empregados. Na verdade, o pai o abraça, o beija, fedorento como ele estava, sujo como ele estava, e quando ele o abraça e o beija, ele cessa qualquer tipo de falatório que pudesse existir, qualquer coisa que pudesse existir. Voltando aqui à ideia de filme, eu gosto de filme, gente. Então, vocês me acompanham aqui. Filme romântico. Filme romântico é a mesma história sempre. Pode reparar. O casal se conhece, fica enamorado, apaixonado, acontece um problema, separa o casal, e aí eles lutam. Quando você acha que o negócio vai acabar, chega no finalzinho, eles, voltam e terminam. Geralmente no aeroporto, né? Com a mulher pegando um avião e o cara grita, fulana, ela para, olha para trás, não é? Mas às vezes a cena é assim, os dois estão assim, quase que brigando, assim, e de uma hora para outra eles dão um abraço e se beijam, e aí pronto, vive feliz. Aquele abraço indica para quem está assistindo o filme que todos os problemas em volta desapareceram e o amor venceu. Aí pode subir o letreiro, que acaba o filme.
O abraço daquele pai encerra toda a animosidade, encerra todo o pecado, encerra tudo. Ele abraça e beija o seu filho. E com isso, todos que estão em volta falam assim: ele não vai cobrar dívida nenhuma. Eu já sei. Sabe quando você olha assim e fala: não vai cobrar não, eu conheço, é coração mole, não vai cobrar nada. Eles olham e a única coisa que vem em mente é isso. O abraço selou, o abraço terminou com tudo. Jesus na cruz, ele assume o nosso fedor. Jesus na cruz, ele pega o nosso pecado e nos abraça. Uma das coisas que eu acho mais legal, tem um CD, né? Não sei se todo mundo sabe mais o que é isso. O CD é aquele negócio que a gente colocava para assistir música, o pessoal do louvor deve lembrar. A capa do CD é uma igreja americana, daqueles com aquele coral assim, aquele coral que você desmancha, tipo aquele que teve aqui o Black to Black. E no fundo tem uma cruz, assim, na parede da igreja, que a cruz eles fizeram do jeito que ela é um pouco fechada assim para dentro. E ela, de uma forma, ela não tem figura nenhuma, mas a própria cruz dá a impressão que vai te abraçar. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Porque foi isso que Jesus fez. Ele sobe na cruz, ele pega o nosso pecado, coloca sobre si e nos ama com amor perdoador. Nos ama de uma forma que é um assombro, inclusive, ele vira para o lado e aquele cara que está sendo crucificado junto com ele, ele diz assim: hoje nós estaremos juntos no paraíso. Hoje. É a coisa mais louca do mundo, porque o cara que era crucificado era cara ruim. Por isso que todo mundo fica assim: mas vai crucificar Jesus? Ele é crucificado como um rebelde, como alguém contra o Império Romano. E geralmente não eram só ladrões de galinha que eram crucificados, não. Não se crucificava esse tipo de gente. Crucificava gente que fazia coisa contra o Império, matava romanos. E esse cara ruim, merecedor da pena capital, merecedor que ele mesmo fala: nós estamos aqui, fala com o outro, nós estamos pagando o que nós fizemos. Ele não fez nada. Esse recebe o perdão pleno. E a gente só consegue viver essa dimensão do Evangelho quando a gente entende o perdão de Jesus por nós. Se a gente não entende a dimensão do perdão do Pai, nós não conseguimos vivenciar esse perdão. Nós não conseguimos perdoar, sabe por quê? Perdoar é assumir o prejuízo. Perdoar é tomar o prejuízo para si e dizer assim: você não precisa mais pagar. Só que isso vai contra a nossa natureza. E a única coisa que consegue assumir o prejuízo é o amor. A única coisa que consegue estender a mão e dizer assim: você não me deve nada, é o amor. Porque se a gente não ama, se a gente perdoa assim, larga esse trem para lá, não vamos mais falar nisso. Olha, qualquer coisa que acontece, volta tudo. E aí você tem dois prejuízos. Você tem o prejuízo de não ter sido pago aquilo que deveria ser pago, e tem o prejuízo de se sentir lesado, porque, poxa vida, eu achei que eu tinha perdoado, mas não perdoei. Mas quando o perdão vem por amor, quando o perdão vem junto com esse sentimento que a gente olha para o filho da gente e perdoa uma bobagem que o filho fez, a gente precisa entender que esse perdão é o perdão que nós devemos uns para os outros. Esse pai abraça o seu filho e traz ele para perto. E aí, mais uma coisa, Deus ama com amor restaurador. Restaurador. Esse pai, ele pega o filho e fala com os seus empregados: tragam uma roupa nova para ele, coloquem um anel no seu dedo, sandália nos pés. Gente, ele não fez isso com o cara fedendo lá na entrada
do vilarejo. Não fez. Não ia colocar uma roupa novinha num cara que está todo cheirando a porco. Leva para dentro de casa, toma um banho, penteia o cabelo, corta o cabelo, né? Apara a barba, põe a roupa, e ele diz assim, a melhor roupa, e coloca nele. E quando ele diz, isso está querendo dizer que, olha, ele é nosso, mas mais que isso, põe o anel no dedo. Esse anel é um anel da família. Quando fala assim, põe o anel no dedo, não é só um enfeite. É o anel da família. Ele vendeu tudo, ele perdeu o anel, pega um anel da família e põe nele, porque ele é filho. Ele é meu filho e ele tem autoridade de quem tem o meu sobrenome dentro da minha casa. Quando ele manda colocar as sandálias, os escravos andavam descalços, os filhos, a família, andavam com sandália dentro de casa. Quando ele manda colocar a sandália, ele está querendo dizer, meu filho, você não é escravo, você não é trabalhador, você é meu filho, eu te restauro a plena comunhão comigo. Não fica nada, você não olha para baixo, você olha no olho de todo mundo. Por isso que quando a Bíblia fala que Deus nos deu autoridade nas regiões celestiais, a Bíblia fala que pelo Espírito Santo nós somos entronizados, colocados junto com o Senhor, entronizado nas regiões celestes. Ele não está falando que isso vai acontecer, ele está falando que isso acontece, isso é realidade para quem entrega a sua vida para o Senhor. Porque nós temos um relacionamento, o caminho está aberto pelo sangue de Jesus, e nós chamamos Deus de Pai. Acho que é o Tim Keller, se não me engano, que costuma dizer que quando a gente tem o Senhor como Rei dos Reis, mas ele diz assim, o maior dos reis, só tem uma pessoa, pensa no imperador, o cara mais fera de todos os Césares, só tem uma pessoa que acorda ele de madrugada, pede alguma coisa e ele faz, o filho dele. E nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós temos esse acesso, livre acesso ao Pai, porque Deus nos restaura em Cristo Jesus. Para fechar, Deus nos ama com amor alegre. Alegre. Olha, a gente muitas vezes deixa de lado o personagem que é importante também, que é o filho mais velho. O filho mais velho vem de longe e escuta o barulho. Opa, está tendo festa, danças. Opa, festa, né, não é festa mais ou menos. O povo está dançando, então o negócio é forte mesmo. O que está acontecendo? Ele para lá longe. E aí o empregado diz assim, ó, seu irmão. Aí que ele para mesmo. Eu não vou entrar de jeito nenhum. E o pai vai lá fora e fala com ele, meu filho, o seu irmão voltou, como que eu não iria celebrar? E é interessante, porque as 3 parábolas falam essa mesma coisa, tem essa mesma característica, que o Senhor, há festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Aqui não fala da festa no céu, mas fala da festa da casa, dizendo, olha, como que nós não vamos celebrar? E Deus nos ama com esse amor que não é um amor chato, não é um amor ranzinza, é um amor que celebra, é um amor que festeja, é um amor que põe um sorriso no rosto, é um amor que quando vê alguém se aproximando de Jesus, é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, e nós nos alegramos com isso. Mas sabe qual que é uma preocupação minha? Nós, e quando eu falo minha, eu vou colocar junto mesmo, vou me colocar. Muitas vezes nós estamos nos alegrando muito mais quando percebemos que aquela pessoa que era do outro lado político passou para o nosso lado do que com aqueles que se arrependeram dos seus pecados e se renderam ao Senhor Jesus. Nós estamos muito mais alegres com o gol do nosso time
do que com a expectativa de que Deus vai visitar a nossa vida hoje. Eu nem estou falando do culto, estou falando em qualquer dia. Nós estamos muito mais alegres com coisas temporais, que às vezes não tem nada a ver, quando lá nos céus, o que faz a torcida levantar da arquibancada é quando um pecador se arrepende e se entrega ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre de ficar cabisbaixo quando os céus estão celebrando. E celebrar quando os céus estão dizendo assim, que a gente possa entrar nessa sintonia do amor de Deus. O amor que é incondicional. O amor que é paciente. O amor que é perdoador. O amor que é restaurador. E o amor que se alegra. Que a nossa alegria possa ser plena nesse amor. Amém? Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Tenha um tempo, nesse momento agora, de se colocar diante desse amor. Talvez é um amor que você já experimentou de muitas formas, mas de alguma forma ele foi minguando, e você está se sentindo pouco amado, e por se sentir pouco amado, você tem amado pouco. Talvez você nunca tenha ainda entregado sua vida ao Senhor Jesus, mas você percebe que esse amor do Pai você ainda não experimentou e que hoje você quer experimentar. Eu queria que nós orássemos por isso. Você dissesse a Ele agora, entrasse na presença do Pai e dissesse assim: Pai, obrigado por esse amor. Obrigado porque esse amor está à minha disposição. E não é pela minha performance, mas por aquilo que o Senhor Jesus fez. Por isso, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos colocar nosso coração, a graça que recebemos do Senhor Jesus na cruz. Nós dependemos dela todos os dias. Queremos nos alegrar com aquilo que alegra o teu coração. Queremos, Deus, experimentar esse perdão dia a dia, mas queremos liberar esse perdão dia a dia. Queremos amar aquelas pessoas que dá vontade às vezes de torcer o pescoço. Nos dá a graça, Deus, de amar de forma incondicional. Nos dá a graça de experimentar essa longanimidade, essa paciência, e assim a gente passar a viver numa dimensão que não é natural. Agora, para que a gente viva nessa dimensão que não é natural, não é humana, nós precisamos do Teu Santo Espírito. E obrigado porque o Senhor derramou o Teu Santo Espírito sobre o Teu povo. E Ele está em nós. Aquele que entrega a sua vida a Ti, que o Senhor o inunde com esse Santo Espírito nesse momento. E assim, Deus, nós rendemos nossa vida, e que sejam eleições, seja Copa do Mundo, seja pandemia, seja o que for, a gente seja mais ainda essa tocha que brilha, esse farol que ilumina no meio da escuridão, com o amor que recebemos direto do trono do Senhor. Assim nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jesus te abençoe mais e mais, meus irmãos. Amém.